No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está subindo então em torno de 1% no dia de hoje, mas já passa dos 117 mil dólares e vai muito de encontro aí com o que a gente vem falando nos últimos vídeos. Então a gente falava sobre a possibilidade do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, baixar a taxa de juros. Isso traria mais liquidez para o mercado e poderia subir aí, pelo menos no curto e médio prazo, o preço de alguns ativos. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange aí bem fácil de utilizar, a interface deles é bem intuitiva, eles têm cartão cashback em Bitcoin, eles têm soluções na Lightning Network e várias soluções bitcoinheiras aí, então dê uma olhada se você tiver interesse. Então, preço do Bitcoin em dólar acima dos 117 mil dólares e em reais acima dos 124 mil reais. E isso vai muito em encontro com o que a gente vem falando aí nas últimas semanas. Então, basicamente, para quem não viu os últimos vídeos do canal, existe inclusive um estudo muito interessante da Lynn Alden que relaciona liquidez global com o preço de vários ativos, principalmente o preço do Bitcoin. E 83% das vezes onde houve um aumento de liquidez global, o preço do Bitcoin acabou subindo aqui, segundo este estudo de setembro de 2024. O que isso significa? Significa que se a taxa de juros está mais baixa, é mais fácil tomar crédito. Se é mais fácil tomar crédito, provavelmente vai existir mais liquidez aí no mercado e, consequentemente, o preço dos ativos costuma subir, certo? Então a gente tem aqui o Bitcoin aí com a maior alta em relação ao aumento de liquidez, mas também temos outros ativos, SP500, temos ouro e por aí vai. E foi exatamente isso que aconteceu com o preço do Bitcoin. E basicamente a perspectiva de analistas aí em relação à taxa de juros nos Estados Unidos era de baixar a taxa de juros, certo? Então foi exatamente isso que aconteceu e agora estamos vendo o preço do Bitcoin subindo. Ainda não estamos na máxima histórica, a máxima histórica aí para o preço do Bitcoin é em torno de 124 mil dólares, então ainda não chegamos lá, mas é possível que o preço chegue aí e renove o topo histórico ainda neste ciclo. É claro, o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, mas olhando alguns dados, algumas informações, entendendo alguns padrões aí do preço do Bitcoin, a gente consegue entender um pouco melhor o cenário e verificar com mais acurácia aí quais são as perspectivas para o futuro. Então, eu acredito sim que a gente possa ver novas máximas históricas ainda neste ciclo, lembrando que a gente teve um ciclo de alta em 2013, outro em 2017, outro em 2021, né, 4 anos depois, e outro em 2025. Então, historicamente, a gente tem esses ciclos de 4 em 4 anos no Bitcoin. Isso pode não mais acontecer agora que a gente tem uma adoção institucional muito mais forte e a queda da relevância do halving aí na questão da oferta do Bitcoin. Então, por exemplo, isso pode ficar mais claro neste gráfico aqui. Conforme o tempo vai passando, a questão das recompensas mineradoras que caem pela metade a cada halving passam a ser menos relevantes aí para o preço do Bitcoin. A gente tem uma adoção institucional cada vez mais forte também, né? Eu já falei sobre essa notícia aqui da Livecoins, que menciona que ETFs de Bitcoin registraram maior entrada diária aí nos últimos 2 meses. Aqui notícia de setembro de 2025. E a gente tem dentro dos maiores players aí, detentores de Bitcoin, a gente tem vários players gigantescos, certo? Então a expectativa aí da maior parte dos analistas de renovação de topo histórico ainda para este ciclo, chegando aí próximo de 200 mil dólares ou um pouco mais do que isso, talvez, para este ciclo, certo? Aqui sim, falando sobre os maiores detentores aí de Bitcoin, então top 10, temos ETFs à vista, temos grandes exchanges, temos Bitcoin Treasury Companies e temos também o governo dos Estados Unidos e o governo da China, o que demonstra aí a força da adoção institucional. Tem também o ETF da BlackRock, certo, que está ali no top 1, né, ETFs à vista de Bitcoin. Então o ETF da BlackRock está fazendo muito sucesso. A BlackRock é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, então é muito interessante este movimento institucional que eventualmente iria acontecer e está acontecendo agora. E eu quero mostrar também dois gráficos aqui para vocês que eu encontrei num site muito interessante, aqui o site Mais Retorno, onde é possível comparar a rentabilidade de ativos, de fundos e por aí vai. E aqui, só para vocês terem uma ideia aí do risco de investir somente no Brasil, eu acho que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Enfim, deixem nos comentários se vocês tiverem interesse, comparando
aí alguns ativos, mas primeiramente eu comparei o Ibovespa aqui cotado em dólar, então a bolsa brasileira cotada em dólar versus o SP500 aí também em dólar, obviamente, né? Então, olhem só, se alguém comprou o Ibovespa aqui em 2010 e segurou até hoje, essa pessoa perdeu 35% em dólar, certo? E para quem comprou o SP500, então, que é o principal índice aí dos Estados Unidos, em 2010 e segurou até hoje, ganhou aí 351% em dólar. Então observem aí o risco Brasil e o risco de investir somente no Brasil. Eu acho que boa parte dos influencers aí que falam sobre mercado financeiro, investimentos, eles têm uma abordagem muito grande aqui para o Brasil especificamente, talvez por conta de contratos, de, enfim, de interesses aí comerciais, né? Eles acabam falando muito sobre o Brasil, mas o fato é que o risco Brasil, na verdade, é muito grande. A gente tem um risco político e econômico muito grande, ainda mais agora que, aparentemente, o Brasil está se afastando um pouco de países mais livres e desenvolvidos, como os Estados Unidos, e potencialmente até a Europa. Então é importante notar aí, principalmente, dolarizar a sua carteira, certo? Porque o real é uma moeda mais fraca que o dólar. Então o dólar vem se valorizando aí em relação ao real ao longo do tempo. Embora o valor possa ter corrigido aí nos últimos meses, talvez em função aí da alta na taxa Selic aqui no Brasil, que está em 15%, que nominalmente pelo menos é uma taxa alta em comparação com outros períodos na história, comparado com a questão de taxa de juros nos Estados Unidos, que está caindo aí próxima de 4, de 4 a 4,25, então realmente, pelo menos nominalmente, a taxa de juros no Brasil aí está consideravelmente mais alta, o que pode segurar aí um pouco o fluxo de capital. Mas é sempre importante, então, dado esse histórico de valorização do dólar, sendo uma moeda mais forte que o real, dolarizar aí os seus ganhos para não cair na armadilha do ganho nominal, ou seja, um ativo que se valoriza apenas nominalmente, mas você não tem um ganho real. Então, sempre considere aí seus ganhos pelo menos em dólar, mas preferencialmente ainda em expansão da base monetária, porque daí sim você consegue tirar a inflação real, que é a expansão da base monetária. Você pode utilizar aí um agregado monetário como o M2, por exemplo, para fazer essa correção, só que daí é um pouquinho mais complexo, né? Porque a maior parte dos sites, eles não vêm com essa informação pronta, então daria um pouquinho mais de trabalho. Bom, e aqui, mais interessante ainda, eu comparei então o gráfico do Ibovespa com o Bitcoin, ambos em dólar. Então, aqui o máximo que eu consegui chegar foi em 2013 e olhem só a diferença, certo? Então quem comprou em 2013 Ibovespa e segurou até hoje teve 17% de ganho em dólar. Então, beleza, até teve um ganho, mas provavelmente muito menor do que a inflação do dólar. Porque lembrando, né, não é só o real que tem inflação, o dólar também tem inflação, ambas as moedas fiduciárias, aliás, todas as moedas fiduciárias estão colapsando, umas de forma mais rápida, como o real, e outras de forma mais lenta, mas desde o peso dólar, euro, real e por aí vai, todas essas moedas estão colapsando, então é importante lembrar disso. Então quando a gente fala de uma valorização em dólar, mesmo que seja em dólar, considerando um período tão grande aí de mais de 10 anos, na verdade o ganho real provavelmente foi negativo, certo? E aqui, por outro lado, a gente tem o Bitcoin então com deixa eu dar uma olhada, 235.000% aí de valorização. Então é um desempenho brutal. Por isso que eu falo que às vezes o risco de não estar exposto ao Bitcoin pode ser maior, e na minha opinião particular, né, é muito maior do que o risco de estar exposto ao Bitcoin, porque embora o Bitcoin seja um ativo volátil, a gente tem aí quase que a certeza de que as moedas fiduciárias vão se desvalorizar ao longo do tempo. Não existe nenhuma moeda fiduciária que teve um movimento diferente disso, olhando mais no médio e longo prazo, certo? Então a gente não tem nenhum histórico de valorização de moedas fiduciárias, pensando, é claro, no longo prazo, quando a gente compara aí poder de compra, certo? Por quê? Porque políticos e burocratas têm incentivos, é uma questão de teoria dos jogos, têm incentivos para expandir a base monetária e para, consequentemente, desvalorizar a sua moeda. Eles se beneficiam disso via efeito Cantillon e a gente acaba pagando a conta via inflação. E todo o sistema fiduciário atual, todo o sistema financeiro atual está lastreado na dívida, então é uma bomba atômica que tende a eventualmente colapsar. Então, por exemplo,
A dívida nos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares, está aumentando sem muita perspectiva de reduzir. E por outro lado, então a gente vê o Bitcoin e o ouro muito próximos da máxima histórica, muito provavelmente pelo fato de que os investidores estão procurando alternativas. Então, né? Seguindo aqui, então, o ouro teve uma correção no dia de hoje, mas está assim muito próximo da máxima histórica. Eu adicionei aqui também o gráfico da prata, que está aí também se valorizando bastante recentemente. Isso pode ter a ver com a queda na taxa de juros, porque quando os juros nos Estados Unidos, que é o cara que manda no mundo aí, está mais baixo, então a propensão de investidores de colocarem ativos aí que não são de renda fixa, né? Então, ativos de renda variável e, por exemplo, ouro e prata, que são ativos que não rendem aí, digamos assim, um dividendo mensal, né? Mas que não tem uma renda fixa ali atrelada pré-determinada, então acaba sendo fazendo um pouco mais de sentido, justamente pelo fato de que a taxa de juros já está baixa, né? Então, entre ganhar aí 4%, ou às vezes até porque o Banco Central dos Estados Unidos e outros bancos centrais já baixaram a taxa de juros para zero. Então, nesses cenários, vale muito a pena comprar qualquer outra coisa para não deixar o seu dinheiro parado sem render nada. Então, ouro muito próximo da máxima histórica, prata muito próximo da máxima histórica, Bitcoin aqui, como nós falamos também, muito próximo da máxima histórica, que é o que a gente mencionava como o mais provável aí para as próximas semanas e meses, e de fato está acontecendo. Temos também o SP500, então é muito próximo da máxima histórica, aí, o principal índice dos Estados Unidos. Então é basicamente isso. A gente vê historicamente nos últimos anos queda de liquidez, aumento de liquidez, queda de taxa de juros e a apreciação aí de vários ativos. Então isso vem se repetindo aí nos últimos anos. Quando que isso pode parar de acontecer? Se a gente tiver algum problema econômico global um pouco mais sério. É importante lembrar que a gente tem essa bomba atômica da dívida, que pode em algum momento causar um grande problema, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui no anual, a gente vê que em abril de 25 isso aconteceu aí no SP500, na Bolsa dos Estados Unidos, e aconteceu também com o Bitcoin. Então é interessante mostrar aí que geralmente quando os ativos corrigem de forma muito brusca, aí, quando a gente tem um problema econômico muito sério, todos os ativos acabam corrigindo também. Então, por exemplo, aqui em abril de 2025, 9 de abril, a gente viu o preço do Bitcoin chegando em 75 mil dólares. Então, a gente tem essa questão aí, esse risco da macroeconomia global, aí, de uma correção global de vários ativos, mas fora isso, geralmente a gente vê aumento de liquidez, redução da base monetária, redução da taxa de juros e valorização no preço de vários ativos. Para fechar aqui, então, o Ibovespa caindo no dia de hoje, mesmo nominalmente, a gente já mostrou aí que em dólar, então, nem se fala, mas mesmo nominalmente o Ibovespa está caindo no dia de hoje. A gente vê a MicroStrategy, vamos dar uma olhada, aí a principal Bitcoin Treasury Company, olha só, subindo mais de 6%. E geralmente isso é o que a gente espera aí das Bitcoin Treasury Companies. Quando o preço do Bitcoin se valoriza, ela se valoriza ainda mais. Com a diferença também com o adicional de que a MicroStrategy teve uma correção bastante forte recentemente. Eu vou colocar nos 5 anos aqui, porque 5 anos foi o período onde eles começaram a de fato entrar na estratégia do Bitcoin. Então aqui a MicroStrategy corrigiu muito. Teve uma queda de quase 20% aqui, então justamente com rumores da MicroStrategy entrar no SP500 e acabou não entrando, e talvez isso possa ter desapontado um pouco os investidores, então está subindo muito no dia de hoje, está corrigindo aí para cima, no caso, né, depois dessa queda está se valorizando de novo bastante, então no dia de hoje com mais de 6% de valorização em dólar. Aqui a gente tem a Argentina, então a Argentina se valorizou muito depois da eleição do Milei, com propostas de liberdade econômica, de facilidade de fazer negócios, já falamos bastante sobre isso, e caiu recentemente com uma derrota política aí, do partido do Milei, digamos assim, dos apoiadores do Milei recentemente, se eu não me engano, em Buenos Aires. Mas então teve essa correção, mas ainda está com uma valorização bastante expressiva desde novembro de 2023, que foi aí a eleição do Milei, certo? E aqui, o último ativo, dólar, que está bastante fraco, certo? Então, o dólar em relação ao real está em um patamar de preço bastante interessante aí, principalmente se a gente considerar que o dólar recentemente passou de 6, certo? Então agora está abaixo de 5,3, o que é um fator interessante aí, porque boa parte dos ativos aí mundiais estão cotados em dólar, então acaba sendo interessante para nós. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários.
E se vocês querem ajudar ainda mais o canal, considerem fazer parte da área de membros e colaborar financeiramente aí com o canal, possibilitando aqui a produção de mais vídeos com ainda mais qualidade. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Atualização sobre o preço de vários ativos hoje, vídeo clássico aqui do canal, e eu mantenho vocês informados conforme novas coisas forem acontecendo aqui. Eu vou atualizando sobre o preço do Bitcoin, sobre as principais notícias, economia, investimentos e por aí vai. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.